Algumas indicações incríveis para você. E também meus agradecimentos e mais profundos e sinceros para quem acredita no nosso podcast. Então, não tem como não iniciar falando do nosso maior apoiador, que é a Velox Coworking, que fica aqui na rua Rosalie 520. Gente, olha isso daqui. Dá para ver já um pouquinho do quanto é lindo e aconchegante esse espaço. E os valores, ó, tem valor especial para quem é desbravadora. Então segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, ó, na nossa legenda também. E também nas nossas redes sociais, tá? Então, vem aqui conhecer, que eu tenho certeza que você vai amar. Também falando da nossa parceira desse mês, a nossa parceira que é a Desayuno Cestas. Também o Insta tá aparecendo aqui embaixo. Lá eles fazem tábuas de frios, café da manhã e também corporativos. Então, para você que quer aquela mesa linda ali para os seus colaboradores, para um happy hour, até para um evento, pode chamar a Desayuno Cestas, né? E aproveita que o Natal tá chegando, então você vai presentear aquela pessoa que você ama, presentear você mesma. Tem muitas box, tábuas de frios, café da manhã, cestas lindas que você vai arrasar nesse presente, hein? E também agradecendo aquelas pessoas que também acreditam muito no nosso DesbravaCast, que elas são as nossas patrocinadoras, que é a Carol Mangolin. Ela é da Libertação Terapias e também do @euamo_dinheiro. Já amou, né, gente? Só com esse nome, você já pode ver que ela vai transformar a sua vida. Terapia é tudo na nossa vida, gente. Se você não comanda na sua mente vai comandar você. Então, vai lá, segue a Carol, que ela faz terapias lindas, terapias incríveis, que vão te ajudar muito a ser mais leve e mais feliz. E também a doutora Roberta Panizzi e Mariana Panizzi, elas são sócias do @RM Odontologia, minhas dentistas, gente, maravilhosas, que atendem a minha família de uma forma extremamente humanizada. Elas são muito especiais, recomendo, pode confiar, vai lá que você vai amar. Elas têm várias especialidades e ficam na rua Raul Gutierrez 157. Temos também a Priscila, da Essencial Joias e Acessórios. O arroba também tá aparecendo aqui embaixo para vocês, @Essencial Joias e Acessórios. Várias semijoias lindas, inclusive, ó, tô usando uma aqui, um brinco aqui maravilhoso da Essencial. E elas também têm acessórios, gente, acessórios de luxo, produtos importados. Então, assim, pensa numa pessoa completa, pensou em Essencial Joias para aumentar sua autoestima e sua confiança. E ela também tem um espaço, fica na rua Elias da Barian 429. Então, corre lá para conhecer. E também a Patrícia Camilo, que é da Pizza Dog, o @pizzadog.gru, tá aparecendo aqui para vocês. E ela tem um espaço na rua Cachoeira 1239, gente, olha, os sabores são incríveis. Não é pizza, não é hot dog. Então, o que é essa delícia? Só indo lá na rua Cachoeira 1239 para conhecer. E eu tenho certeza que você vai levar outros amigos, que você vai indicar e que você toda semana vai lá comer sua pizza dog, hein? Depois me fala aí se você gostou, comenta aí, tá bom? Então, nossa eterna gratidão aqui em nome do movimento Mulheres Desbravadoras para essas pessoas que estão fazendo a diferença e acreditando no nosso movimento. Vamos juntas porque é uma por todas e todas por uma. Fala, desbravadoras! Bem-vindas a mais um podcast, o DesbravaCast, que é o podcast do movimento Mulheres Desbravadoras. E eu tô aqui hoje com uma convidada que nos ajuda, gente, a sobreviver. Porque, olha, só com muita inteligência emocional pra gente viver melhor, de forma mais leve e ser mais feliz, que é ela, a Priscila. Obrigada, Pri, por estar aqui hoje comigo. Olá, tudo bem? Olá, Aline. Olá a todas. Muito obrigada por esse convite incrível. E eu tô muito feliz de estar aqui com vocês. Obrigada, Pri.
Gente, é o seguinte, que aqui a gente, ó, vai no que interessa, entendeu? Pri, Direto ao ponto. seja sincera com a gente nesse Sim. momento, hein? Você sempre quis empreender? Sempre. Gente, sempre quis empreender. Desde os meus 12 anos que eu empreendo. O meu primeiro empreender foi assim. Sabe aquele computador bem antigo que tava lançando assim? E aí tinha o PowerPoint lá, que tinha. O PowerPoint lá que tinha aqueles desenhinhos. Então eu já vendia aqueles desenhos na escola por R$ 1. Sabe aquelas notinhas de verdinha? Aquelas notinhas. Então eu já vendia, então eu já empreendia. Porque eu queria ter minha liberdade financeira. Eu sou irmã eu sou irmã mais velha de 7 irmãos. Você Então, tem 7? eu Peraí, tenho deixa uma pausa pra isso. Uma pausa pra isso. Você tem 7 irmãos. 7 irmãos e eu sou a irmã mais velha. Você é né? a sétima ou oitava? Eu sou a sétima. Você é a sétima, tá. Né? Então, eu sempre quis, como meus pais sempre estavam com os pequenos ali, então eu falo assim, não, eu tenho que me virar e eu tenho que me virar nisso também, né? Então, eu sempre gostei de ter minha independência financeira. Então, sempre empreendi, sempre fiz as coisas para me virar e ter meu dinheirinho, sempre foi assim. Arrasou demais. E como que, conta um pouquinho assim da sua trajetória, você sempre empreendeu, você já foi CLT, como que foi a sua trajetória até você decidir, você virar e falar assim, eu vou trabalhar com o que eu estou trabalhando hoje? Então, eu já trabalhei em CLT já, né? E assim, eu trabalhei em CLT, mas eu comecei a fazer. Na verdade, eu fiz um curso, assim, eu comecei a fazer mesmo, empreender mesmo, foi quando eu fiquei grávida, foi quando a minha filha nasceu. A minha filha mais nova, minha filha mais velha, que é a Tamires, né? Ela vai virar comigo, porque eu errei o nome Não, dela. a Tamires, ela falou Tamires, Tamires. desde sempre. Ele escutou Tassur. Tamires. Né? A Tamires, então assim, eu trabalhava, né? E aí eu fiquei grávida dela, mas para me voltar a trabalhar, não tinha com quem deixar ela. Então eu falei assim, então eu preciso arranjar um plano para mim poder ficar com ela. E aí assim, eu falei com o meu gerente lá, falei assim que se eu poderia ser dispensada, ele me dispensou, né? Todos os meus direitos assim. E aí eu falei assim, então o que eu vou fazer com isso? Eu vou empreender. Então, eu vou investir. Então, o que eu fiz? Eu fiz um curso de trufa. Fiz um curso de trufa que veio até pelo correio. Não era esse curso assim, veio até pelo correio as coisas, né? Então, foi ali que eu comecei a fazer. E eu falei assim, caramba, tá indo. Então, eu fiz um curso. Então, lá perto, lá onde eu morava, tinha uma Casa da Mulher. Sabe a Casa da Mulher daqui de Guarulhos? Então lá tinha, ia começar a ter o curso de kit festa lá, né? Aí eu falei assim, vou fazer. E era um curso novo, assim, tipo, que ia colocar lá. Eu falei assim, vou fazer esse curso porque eu quero aprender mais e eu quero crescer isso daqui. E aí eu com a minha filhinha lá, no carrinho, eu ia fazer o curso. Enquanto as meninas lá da casa cuidavam da minha filha, né, da Tamires, eu ficava ali na cozinha, fazendo a aula junto com o professor ali, junto com as outras alunas. E aí foi aí que eu comecei a fazer bolos, comecei a fazer trufa, comecei a fazer pão de mel para vender. Sim, aí eu comecei a fazer trufa, pão de mel para vender, essas coisas assim. E aí eu fui começando a dar aquele... E aí eu comecei a fazer outros cursos, né? Na Chocolândia. Aí eu comecei, tipo, sabe quando a gente fala assim, não é só isso daqui, eu preciso entender mais o negócio, preciso saber... E aí eu comecei a fazer, aí em datas comemorativas eu fazia cestas, que aí eu fiz um curso de cestas, aí aprendi a fazer cesta, aprendi a fazer presentes, aí eu fazia os bolinhos, colocava... Eu queria fazer algo diferenciado do que o mais ou menos. Então eu buscava cursos assim, a Chocolândia não tinha aqui em Guarulhos ainda, então eu buscava fora a Chocolândia, né? Então eu ia para São Miguel fazer as formações que tinha lá uma festa em São Miguel. Eu falando aqui das empresas, né? Não, gente, tá tudo certo. Patrocina Patrocina nós, Chocolândia. Amo chocolate, bora patrocinar aqui. Ai, gente, eu vou amar. Não é? Né? Aí eu fui começando a fazer isso. E aí eu fui começando a crescer, assim. Eu falei, uau, que incrível. Mesmo a minha cozinha não sendo incrível, mas eu fazia coisas incríveis na minha cozinha, né? Então, minha cozinha era incrível, né? E aí foi isso que eu comecei a empreender nisso. Né? Na verdade, você sempre empreendeu desde os 14 anos, desde né? Os 12. Tá, desde os 12, desculpa, desde os 12. A Mel foi com 14, gente. Desde os 12 anos. Mas esse empreender do doce, eu acredito que foi
já com mais maturidade, você diria? Foi o primeiro com mais conhecimento, maturidade? Tá. Foi com mais conhecimento, maturidade, pode ser nessa questão de conhecimento, Do de empre- entender, isso. de ter essa questão de ir pra frente, assim, foi isso, né? Só que aí tinha aquela questão, né, que eu não sabia investir, eu não sabia desenvolver meu negócio financeiramente. Então, por mais que eu fazia vendia fiado, o público também, o network, né? O público que eu vendia também não era um público que me retornava o valor, tipo, sempre era. Vamos ser claros aqui, era parentes, assim, que acham que você tem que dar o negócio. Adoro trazer esse tema pro podcast. Eu gosto de ser claro nas coisas. Eu acho que a gente não vive de mimimi, gente. A vida real é assim. E as meninas estão se identificando, viu, Claro. Tenho certeza que elas estão se identificando. Não é? Gente, fala aí, coloca aí nos Comenta aí comentários. se você já teve um parente. Coloca aí um parente, um vizinho que falou assim, ó, amiga, faz aqui, ó, depois, ó, dia 5 eu pago, dia 20 eu pago, e aí passa por você e não paga. Sabe aquela amiga que comeu seu bolo, disse, nossa, que bolo incrível, e não pagou? Então, coloca aqui nos comentários. Ou então fala que você tinha que dar de presente. Isso. Aí Você sabe cobrar. Não, olha a frase icônica. Nossa, mas tá tão caro? Como assim tão caro? Você deveria fazer um pouco mais barato. Faz pela metade do preço pra mim, sabe? Que eu sou parceira, assim, ó. Ou então, nossa, quantas vezes eu já te ajudei? Se lembra naquele dia que eu te ajudei, agora você não vai me ajudar? Essas frases aí. Então, eu não sabia lidar com isso. Com essas questões. E eu acabava cedendo, acabava dando, tipo, era R$300, R$400. Por quê? Porque aí o meu lucro e tudo ia pro lixo, né? Então, eu falei assim, eu acho que o empreender não é pra mim naquele momento. Porque eu não sabia trabalhar. E essa frase veio muito da questão de que pessoas à minha volta falaram assim, você não sabe trabalhar, porque você paga pra trabalhar. Hoje eu falo assim, uau, as mesmas pessoas que pegaram fiado falavam isso pra mim, né? Mas eu acreditei nisso, eu falei assim, eu acho que pra mim não é, o empreender não é pra mim. Mas mesmo assim, eu fui trabalhar de CLT e acabei empreendendo. Eu parei de fazer doces, parei de fazer essas coisas, né? E aí eu comecei a vender catálogo, sabe? A vender Natura, Avon, Hermes, Gastações, na empresa onde eu trabalhava. E eu vendia bem, porque assim, a empresa tinha 3 setores, assim, né? Era grandona. Então eu vendia para todo mundo ali, porque eu falava assim, eu tenho aqui, eu tenho, e uma indicando para outra. Então eu vendia bem ali, né? Então eu conseguia vender ali, então eu comecei a prosperar ali, a crescer também vendendo meus catálogos. E não só isso, como eu estava vendendo ali, eu fui convidada para ser executiva de vendas na Avon, né? E aí aconteceu, como eu trabalhava, e aí eu comecei a ser executiva de vendas, e eu não sabia lidar com as mulheres, essas coisas, então eu não consegui, porque eu tava, como eu trabalhava muito ali, eu falei assim, não, eu preciso trabalhar, eu preciso ganhar dinheiro, preciso quê. Então eu comecei a ficar muito estressada, então eu comecei a ficar, tudo era nas minhas costas, era muita coisa. De manhã eu trabalhava na empresa, à tarde eu trabalhava com as meninas. E eu andava, sabe a Ponte Alta ali? Eu andava tudo ali, eu trabalhava por ali no Ponte Alta. Então eu andava tudo ali, né? E aí aí meu corpo começou a gritar, né? Desgaste emocional. Eu saía de manhã, eu saía da minha casa, eu moro no Pimentas, né? Eu saía da minha casa, era de noite, era de madrugada, era 5 horas da manhã, né? E eu chegava, era 20 horas, né, da noite, eu chegava tarde em casa. Tanto que eu comecei a ter tontura, porque eu trabalhava muito, eu comecei a ter tontura demais, né? E não só isso, eu fiquei com disfonia. A disfonia é o quê? As suas cordas vocais não batem uma na outra, né? Você não consegue emitir som. Porque tá tão enrijecido os seus músculos aqui, de tanta tensão e estresse, que as suas cordas vocais ela não emitem som, ela não bate uma na outra. E aí eu falei assim, não, mas eu preciso fazer exame, né? Eu falei assim, eu vou parar e vou fazer exame. Eu fiz o exame e não deu que não tinha nada. Eu falei assim, mas como assim? Não sai a minha voz, eu trabalho com a minha voz. Como eu vou falar com as mulheres passar pedido na Avon?
como eu vou ligar para ela sem minha voz? E outro, o meu trabalho que eu fazia, como eu estava ajudando o meu supervisor, porque eu sempre, que na falta dele eu que ficava, ou então na falta de, quando eles tiravam folga, então eu ficava no lugar deles. Então, assim, e aí eu, tipo, como que eu vou falar com a equipe? Como que eu vou falar? Como que eu vou dar ordem assim se eu não tenho voz? Então eu preciso de voz, né? E aí, só que eu tava trabalhando na empresa, nem sei se eu posso falar isso aqui, tá? Mas tá bom. Eu tava trabalhando na empresa sem voz mesmo. Eu ficava forçando ali, eu ficava assim, né? E aí, só que teve um dia que a médica do trabalho falou assim, você não vai mais trabalhar, porque eu não vou deixar você trabalhar mais. Eu falei, não, mas eu preciso trabalhar. Ela falou assim, não, você vai cuidar da sua saúde. Você não vai trabalhar mais. Eu vou te dar um atestado de 15 dias, você vai ficar em casa. Eu falei, não, eu não posso ficar 15 dias em casa. Ela falou, pode ficar 15 dias em casa sim. E aí, foi aí que eu comecei a buscar, a me cuidar. Eu fiz novamente o exame, né, mais detalhado, para ver o que estava acontecendo. A fono disse assim que eu tinha que passar no... que eu tinha que fazer... esqueci, que eu tinha que passar no... esqueci o nome agora do médico. Pronto, agora esqueci. E aí eu precisava fazer uns exercícios na voz para poder soltar, né? Eu fiz os exercícios na voz e tudo mais e começou a soltar mesmo. Na primeira sessão já começou a soltar. Foi, né? Eu falei assim, uau, eu tô forçando e não sai. E na primeira sessão começou a soltar, soltou. E aí depois de 3 sessões, eu tava em casa. Depois de 3 sessões, o médico falou assim, a sua voz está voltando a ficar novamente rouca. Eu falei assim, eu nem percebi. Ela falou assim, sim, sua voz não é essa. Aí eu falei assim, então eu não sei o que está acontecendo. Aí ele falou assim, ele perguntou uma frase assim que me desmontou. Ele falou assim, o que está acontecendo na sua casa que você está perdendo a voz? E naquele momento eu comecei a chorar. Porque na hora que ele falou isso, eu lembrei de todas as situações que estavam acontecendo na minha casa que estava me fazendo perder a voz, que eu não tinha autoridade, que eu não conseguia falar aquilo que eu estava sentindo. Eu tinha que sempre estar nessa posição de trabalhar, de ter que colocar, de ter que fazer, de ter que fazer. Mas por trás aquela questão assim, eu não tenho voz, eu não consigo ter autonomia na minha casa. Nem com as minhas filhas eu não conseguia ter autonomia, né? Então, aí ele falou assim pra mim, não adianta nada fazer essas sessões, porque você vai gastar só seu dinheiro, se você não mudar o que está acontecendo na sua casa. Aí eu falei assim, uau. Tipo, porque assim, naquele momento, eu queria que fosse tudo, menos psicológico. Eu queria que o médico falasse assim, você tem um câncer. Desculpa, assim, falar. Sim. Mas eu preciso ser sincera, assim. Mas naquele momento eu não queria. Porque assim, a minha mãe, ela tem esquizofrenia. Minha mãe, ela tem esquizofrenia severa mesmo, né? E desde pequenininha, a minha mãe não conseguia cuidar da gente. Eu queria que tivesse esse cuidado. A gente quer, nós mulheres queremos nossa mãe ali. E eu não tive isso. E falar isso me trazia essa percepção de que eu não vou conseguir cuidar das minhas filhas, né? Porque eu sempre ouvia isso, assim, ó, precisa que nem a mãe dela, precisa que nem a mãe dela, precisa que nem a mãe dela. E quando o médico falou isso, o baque foi tão grande pra mim, assim, porque assim, o consultório era em cima dos Correios. Quem mora no Jurema vai saber onde que é. Era em cima dos Correios. Era uma descida de escada, assim, eu nem sei como que eu desci aquela escada. Depois que ele falou isso pra mim. E eu falei assim, e aí quando eu cheguei em casa, eu deitei na cama assim, eu falei assim, meu Deus do céu, eu não acredito que eu estou com, eu não acredito que eu estou com disfonia psicogênita. O nome é disfonia psicogênita, que é da cabeça mesmo, de tanto estresse, de você não ter realmente voz, você acredita que você não tem voz mesmo, que o seu corpo corresponde a isso. E eu fazia todos os exames não mostrava nada, eu fiz vários exames. Eu fiz exame até no Santana, eu falei assim, não, tem que ter alguma coisa aí. Eu falei assim, não, eu preciso entender, mas eu não queria ouvir isso, que era psicogênito. Aí eu fiz esse exame, aí o médico falou isso, ele falou assim, é isso, você tem que arrumar alguma coisa, você tem que, é sua voz.
E aí ele falou assim, ele perguntou pra mim, o que que tá tirando sua voz? Eu falei, eu não conseguia, eu queria falar. Mas você já sabia? Já sabia. As questões que... Isso, já sabia. Na hora que ele me falou, eu sabia. A gente sabe, só que a gente não quer. Mas como mudar isso, né? Como mudar isso? A gente não sabe Bom, mudar. tá, você tem que resolver essas questões. Tá, senta aí agora, me passa o que eu faço, né? Se você me fala, passo a passo. se você me fala o problema e me dá a solução, eu gosto que se você me dá o problema, eu preciso da solução também, né? E aí eu falei assim, mano, tipo, eu não sei o que fazer. Sim. A única coisa que eu sei é trabalhar. Eu sei que trabalhar, eu sei que alguma coisa vai acontecer, mas eu não sei. Mas isso você não estava trabalhando, você estava com os 15 dias. Eu estava nos 15 dias. Então você precisava no... ficar em casa. Eu estava no olho do furacão em casa. Sim. Né? E aí você teve que tomar uma decisão. E aí eu teve que tomar uma decisão. Quando eu cheguei em casa, que eu sentei na cama, as minhas filhas estavam na cama delas assim, assistindo notebook assim, me veio uma voz muito forte dizendo assim, só você pode mudar a situação. Só você pode mudar a situação. Aí eu respirei bem fundo assim, eu falei assim, meu Deus, o que eu vou fazer? Então me ajuda aí, porque sozinha eu não consigo. Nesse momento eu falei isso, me ajuda, porque sozinha eu não consigo. Tô me sentindo sozinha, eu não consigo. E aí, nesse momento, assim, eu fui começando a... Me veio um livro. O livro é A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Viu? A Coragem de Ser Imperfeito, da Brené Brown. Esse livro aí foi que me ajudou muito a levantar. Esse livro é o livro que eu mais... Tipo, esse livro foi minha... Tipo, eu não consegui ler ele... eu não consegui ele todinho assim. Eu fui lendo ele em fases, mas hoje eu entendo por quê. Naquela fase eu sei que eu precisaria ler o primeiro capítulo até a metade do segundo capítulo. Eu li e aquilo ali me ajudou muito a sair daquela situação. Foi difícil? Foi. Foi muito doloroso, mas eu consegui sair da situação que eu estava ali, né? E aí logo em seguida meu irmão faleceu. Logo em seguida meu irmão ficou doente, na verdade. A gente descobriu que meu irmão tinha câncer, né? E um câncer era bem raro. O nome do câncer é sarcoma de Ewing. Esse câncer é um câncer muito raro para quem é jovem, para quem tem a nossa idade, jovem e tudo mais. Mas ele é muito comum em crianças. Nossa. Então, só que ele tinha 22 anos quando ele ficou quando teve esse câncer aí. E a gente correndo lá, batalhando para poder pra ele sobreviver assim. Aí ele conseguiu levantar, mas aí depois ele teve a recaída ali, que a esposa, aí acho que essa recaída foi no momento que a esposa dele abandonou ele. Mandou ele pra fora de casa, mandou ele embora assim. E aí ele ficou mal assim mesmo, né? Tava bem no meio da radioterapia assim, né? Então, aí ele ficou internado, porque nos últimos 3 meses eu fiquei no hospital com ele. Ele ficou internado porque ele pegou uma bactéria que a gente tem. Só que o corpo dele, como tinha menos imunidade, pegou. E aí, aquele momento ali, o restante da metade do livro, né? Que foi para mim muito importante naquele momento, eu não poder ter força para poder ajudar meu irmão que estava naquele momento. Porque ele não falava nada, mas ele expressava que estava com dor. Que estava falando assim, meu Deus do céu, eu sinto que a minha vida vai embora. Mas eu não posso, tipo, eu não sei o que fazer. Eu vi o desespero dele, assim. E naquele momento foi muito importante para eu poder dar força para ele, minha família que estava ali. E no meio de tudo isso, assim, que eu estava vivendo, né? E aí, nesse momento eu entendi que eu precisava, eu falei assim, não, eu vou empreender, eu não pensava em empreender com ser terapeuta. Eu falava assim, porque assim, eu fiz faculdade de pedagogia. No dia que eu fiz a minha inscrição na faculdade, me veio de fazer de psicologia. Só que eu falei assim, eu acho que eu tenho tanto problema na minha vida, acho que eu já sou tão zicada, que ninguém vai querer se tratar comigo. Te juro. E aí eu peguei o ônibus para entrar na rua da faculdade, assim, e te juro, o ônibus da frente estava escrito psicologia. Eu falei assim, não, eu vou pegar pedagogia. Não, os sinais do universo estão falando
mas eu não vou ouvir porque eu não quero. Porque eu vou bater o pé e vou falar, eu não quero. Pois é. E tinha uma menina do meu lado que tava fazendo inscrição para psicologia. Eu falei assim, não, eu vou perguntar o preço. Eu falei, não vou perguntar o preço porque eu já sei o que eu quero, eu vou pegar isso daqui. Gente, os sinais estão aí, aceita quem quer, né, gente? E eu não vi os sinais. E aí, então, eu fiz pedagogia. Só que eu não... eu gostei demais, assim. Eu gostei demais, tanto que hoje eu uso algumas coisas, porque hoje eu dou treinamento. Então, o que eu aprendi, gente, Sim, não uau, é perdido. não foi perdido. Pra mim foi incrível, assim, ter aprendido. E aí, depois disso, depois disso eu falei assim, não, vou empreender. Eu fui lá, fiz a minha faculdade e tudo mais. Aí minha irmã ficou doente, né, teve essas coisas. E foi isso, assim. Aí, depois que meu irmão ficou doente, eu entendi que eu precisava... Eu falei assim, não, eu preciso me ouvir. Eu precisava... eu sentia naquele momento que meu irmão falava assim pra mim. Ele falava assim pra mim, neguinha, você é uma pessoa incrível, assim. Né? E você consegue ter tudo o que você quer. Ele sempre falava isso pra mim. E falava assim pra mim, toma vergonha na cara, neguinha. Ele falava isso. Quando nessa trajetória assim, nesses fusos aí que eu tava morando na casa da minha sogra, em cima da casa da minha sogra, né? E ele falava isso, você consegue sair daí. Toma vergonha nessa cara, neguinha. Ele falava isso. E esse toma vergonha nessa cara é a minha maior experiência até hoje. Tipo assim, toma vergonha na cara, sai desse lugar. Você não é pra estar nesse lugar. Né? Isso, me dá força. Qualquer perrengue você já pensa assim, toma vergonha nessa cara, neguinha. Toma vergonha nessa cara, neguinha. Ele fala assim... Então, eu comecei a falar assim, não, é verdade. Então, eu preciso parar de ter medo e começar a ter essa coragem, essa força. E então, eu comecei a fazer as minhas formações, né? E aí, eu comecei a fazer formações. E foram aparecendo formações, assim, parecia que era pra mim. Formações voltadas para emocional. Isso, formações voltadas para emocional. Quando você fez essas formações, já era pensando em ser terapeuta ou era para se curar, talvez... E se curando, e aí você viu, não, eu preciso curar outras pessoas. Primeiro foi para me ajudar. Porque como eu tava naquele meio assim, eu falei assim, meu Deus, eu não sei o que fazer para lidar com essas questões. Passei em psicóloga já, só que não tô falando mal da psicologia, eu amo a psicologia, tá? Gente, se eu pudesse, na verdade não é que se eu pudesse, eu posso. Só que eu acredito que nesse momento não é para mim. Nesse momento aqui, não é para mim fazer ainda, né? É bem diferente, né? Assim, eu acho que a psicologia e a terapia são coisas bem diferentes. São diferentes. Assim, eu acho que se eu não fosse fazer a terapia, eu não ia fazer psicologia, eu ia fazer eu gosto de psicanálise. Então, se eu fosse fazer... Já é um pouco mais aberta que a psicologia, né? Exatamente. Então, eu tô buscando a minha formação para esse lado. Eu tô me organizando, porque logo eu vou fazer uma formação. Já tô usando tudo spoiler já das coisas, né? Não, já. Gente, já. Tudo spoiler das coisas aqui, né? Mas eu primeiro foi para me cuidar, entender o que estava acontecendo comigo. Porque assim, como os outros falam muito que a Priscila que a Priscila que a Priscila então eu acabei não sabendo quem eu sou. Então naquele momento eu falei assim, eu preciso entender quem eu sou, porque eu tô dando muito ponto de fato, tô indo por todos os lugares para um lugar para outro, porque os outros estão falando que é bom para mim, mas eu não sei o que é bom para mim. O que é bom para Priscila? Então, foi que eu comecei a fazer a formação. Na verdade, eu fiz um curso gratuito de inteligência emocional. Porque estava no hype da pandemia, né? E aí eu me apaixonei. Pra mim, tá? E aí eu comecei a fazer as formações pra mim. Mas aí alguma coisa fala assim, você tem que colocar pra fora isso. Você tem que botar pra fora isso que está dentro de você. E aí eu fiz uma formação de psicoterapia, que eu falei assim, uau, essa formação aqui foi pra mim colocar pra fora. Não, minto. Não, essa foi a segunda. A primeira formação que eu fiz foi de análise comportamental. Eu fiz pra mim. E aí o professor falou assim, você tem que fazer pros outros, você tem que botar pra fora, porque eu não sei, você é muito inteligente pra essas coisas assim. Você consegue lidar, você consegue falar, você consegue trazer pra fora, clareza pras pessoas. Aí eu falei assim, então tá bom, vou tentar. Eu tentei e foi muito bom essa tentativa. Aí eu fiz a formação de psicoterapia breve, que foi algo que eu falei, uau.
eu te juro, assim, eu nem terminei de concluir o curso, já tinha 20 clientes. Maravilhosa. Eu tinha 20 clientes já, assim, e não só isso, depoimento. Eu já tinha 20 clientes de depoimento. Depoimento gravado, depoimento que a pessoa fala assim, uau, Pri, você, tipo, é essa palavra mesmo, você é incrível. Uau. Uau, você conseguiu, nossa, como você fez isso? Tipo, eu falo assim, nem eu sei como, tipo, eu falo assim, eu pensava assim, nem eu sei como que eu vou fazer isso. Então eu percebi que eu tinha um dom. E às vezes a gente não ouve nós mesmos, porque a gente fica tão sobrecarregado com o que todo mundo fala. Ouvindo todo mundo, né? Ah, porque você não se dá bem nessa área, porque você é assim, porque você é assado. Eu poderia ter feito essa escolha antes, e eu não fiz, porque eu fiquei muito naquele, o que os outros vão dizer de mim, do que os outros vão pensar de mim, do que, a fulano falou que se eu fizer isso aqui eu vou me ferrar, então, para mim não me ferrar, vou fazer aquilo, vou fazer o mais ou menos, vou dizer assim, vou fazer aquilo que eu não quero, vou fazer aquilo que os outros querem para agradar os outros. Eu vivia muito nessa vibe. Mas quando eu falei assim, não, eu preciso, tipo, apaga tudo e vamos viver uma nova história, mas a partir de mim. Então eu comecei a ter esse novo olhar assim, para né? mim, Até pra você com você mesma. comigo mesmo, né? E não é fácil, né, Pri? Eu acho assim, que as pessoas que estão em casa, é muito isso que você falou, as mulheres principalmente, eu tenho certeza que tem mulheres se identificando com você agora nesse Exatamente. momento, de ter passado por isso, e se não passou, vai passar, não tô rogando prega não, É. que é, Mas fica de olho, que é Stefano. ouvir, fica de olho, que é ouvir todo mundo, menos o seu coração, Sim. menos você mesma, né? Sim. E me corrija se eu estiver errada, mas acredito que as dores que você passou, que talvez virou essa chave, né? E essa maior questão. As meninas às vezes esperam ter uma dor muito forte para se ouvir, para se acolher, para se amar, para fazer o que ama da vida, sem se importar com julgamentos e críticas. Mas as pessoas não precisam esperar essa dor muito forte, né, Pri? Eu falo que terapia é vida, né? Pri, fala para as meninas, hoje, o que a Priscila pode fazer pelas mulheres? Uau, o que eu posso fazer por você? É você ter coragem, né? De ser autêntica, de ser você mesmo. Então eu vou trabalhar nas raízes do que está acontecendo com você, que você não consegue botar para fora isso, quem você é. Né? E é algo muito profundo. Às vezes às vezes eu falo assim, a pessoa acha que é muito superficial, que é algo só de que é algo muito superficial, não, é muito dentro, muito profundo. Eu vou trazer uma questão assim, de quanto que é profundo. Eu quebrei por muitas vezes, eu tive outros negócios, mas para encurtar aqui, eu peguei os principais. Né? Quem vai ver o livro vai ver os outros. Mostra mais spoiler Né? aí. Então, eu quebrei muitas vezes disso e não consegui fazer aquilo que eu gosto de fazer. Também ficava muito submerso do que os outros pensavam. Não tinha o prazer de viver por mim mesmo. Porque eu descobri que quando eu era pequena, na minha idade, eu sofri violência doméstica. Eu sofri uma violência. Então, isso tudo me paralisava uma trajetória da minha história que eu não entendia que isso paralisava. E às vezes as mulheres não acham que isso não paralisa. E quando eu falo para alguém, todo mundo corre. Né? Todo mundo corre, mas isso é real. Então eu trago essas questões de história e eu trago essa profundidade. Quando você senta comigo, você vai estar segura de que se eu colocar isso para fora, eu vou conseguir te ajudar a amenizar isso. Eu vou conseguir te ajudar. Muitas das vezes a pessoa fala assim, não, eu vou colocar para fora isso aqui, porque porque foi uma pessoa da minha família que fez isso, porque já está para trás. E não, você revive isso inconsciente. E você traz isso para o seu negócio. Traz isso para sua vida, o prazer, porque mexeram no seu prazer de vida. Isso é prazer de vida, gente. Mexeram no seu prazer. E quando eu não tinha prazer de fazer alguma coisa para mim. Eu sempre fazia para os outros e nunca para mim.
Então, quando eu entendi isso, que eu tinha que olhar para mim, olhar para as questões, eu tive que fazer terapia profunda com essas questões também, nesse meio tempo, nesse caminho. Eu tive que fazer, né? E hoje eu entendo que se eu não tivesse trabalhado isso, eu não estaria aqui agora. Não conseguiria ajudar Eu não conseguiria tantas ajudar mulheres outras quanto você mulheres. ajuda hoje, né? Isso. E hoje eu trabalho com isso, nessa questão das mulheres ser autênticas nas suas redes sociais. Por quê? Porque o nosso mundo hoje está em vídeo. Você está assistindo a gente aqui no vídeo, né? E eu hoje, o meu trabalho, eu entendo que não é só aqui, é para o mundo. Quando eu comecei a trabalhar, eu não comecei a trabalhar em Guarulhos, eu comecei a trabalhar... Na verdade, eu acho que atendimento em Guarulhos foi muito pouco que eu fiz. Porque eu trabalho muito para fora, para outros estados. E não só isso, hoje eu trabalho eu trabalho atendendo pessoas de Portugal, de Londres, entendeu? Para outros países. Então, hoje, o mundo está desse jeito. E se você não colocar o seu trabalho em evidência, porque muitas das vezes você se esconde, porque os outros vão pensar de você, que os outros vão falar de você, os julgamentos também das redes sociais. Porque na trajetória do meu trabalho, quando eu fui divulgar meu trabalho, também eu tive tudo isso. Eu postava lá no Facebook, em vez de a pessoa falar assim, nossa, que legal, ou então não falar nada, só passar direto, me mandava um textão imenso, dizendo que eu não podia, que eu não podia postar aquilo, que eu não podia fazer aquilo, que não sei o quê, né? Teve uma vez que a pessoa me mandou mensagem no direct, falando que eu ia ser preso por estar postando aquilo. Eu falei, se eu tô salvando as mulheres, não vou ser presa por quê? Né? Não é? Então... e às vezes a mulher, ou então é uma brincadeira, tipo, uma família fala assim, agora você virou blogueirinha, e aí você se sente, você pode até ficar uma brincadeira, mas você se sente. Então, hoje, eu trabalho com essas mulheres, elas divulgar o seu trabalho, as empreendedoras, empresárias, divulgar, ter coragem de divulgar. Porque elas falam assim, nossa, Pri, como você tem coragem para divulgar seu trabalho na internet? Como você tem coragem de colocar sua cara na internet? Eu falo assim, tento. Eu tenho que falar do meu trabalho, eu tenho que falar daquilo que é bom. Eu tenho que mostrar para o mundo aquilo que eu sou, aquilo que é bom. E é isso, eu faço com que essas mulheres coloquem para fora o seu negócio e não só fiquem só aqui, ó. Tem um mundo inteiro para desbravar, né? Tem um mundo inteiro para desbravar. E elas precisam entender o que está acontecendo com elas, que elas não conseguem fazer. Tem algumas pessoas que, por opção, não gostam de fazer isso, tudo bem. Mas tem aquelas que querem fazer e não conseguem. Exatamente. Então eu vim pra você. Então precisa de ajuda, né, gente? Então, sozinho é muito mais difícil, né, Pri? E sozinho é mais... Quando a gente tem alguém, é muito, muito melhor, Olha, né, encurta gente? demais o caminho. Gente, quando eu descobri que mentoria, que para uma pessoa ficar do seu lado, nossa... É outra coisa, É outra né? coisa. Quando uma pessoa pega a sua mão e curta o seu caminho, é outra coisa. Agora, quando você fica solo... Não trabalhe solo, gente. Eu sempre falo isso para as mulheres. Não trabalhem sozinhas. Às vezes vocês acham que vão trabalhar sozinha porque a outra vai puxar seu tapete, porque a outra vai saber do seu negócio. É o medo, né? O medo. Medo Isso é de. medo. É, medo de. Saia desse medo. E se acontecer também não vai morrer, né, Pri? Já aconteceu muitas vezes comigo, gente. Quando eu posto, eu nunca posto nos grupos. Eu nunca posto no grupo porque eu gosto de conversar. Na verdade, eu não gosto nem de postar assim. Eu gosto de conversar com a pessoa, gosto de entender a pessoa, gosto de entender. Então eu converso mais tete a tete assim com a pessoa. E aí, quando eu posto lá no grupo, às vezes a pessoa posta, às vezes a mesma pessoa, tá? Posta a mesma coisa embaixo. Embaixo. E eu falo Não, assim, peraí, deixa eu concorrer aqui. eu falo, tá tudo certo, tudo bem. Porque assim, como eu falei, a gente briga por um metro. Na verdade, eu lembro que numa palestra, na primeira palestra que eu fiz aqui em Guarulhos, eu lembro disso. Às vezes você briga, vocês mulheres, vocês querem brigar por 1 m² e tem um mundo inteiro para desbravar. Olha isso. Quer brigar por 1 m². Você quer brigar por 1 m² de Guarulhos e você tem um mundo inteiro para desbravar. Você quer brigar por 1 m² de Guarulhos, mas tem vários outros bairros que precisam de você, que precisam do seu serviço, precisam do seu trabalho. Você não fala nada para ninguém. Eu não sei o que você no trabalho. Coloca aí nos comentários. O que você faz? Porque eu preciso entender o que você faz. Porque como eu vou comprar de alguém, se eu não sei o que ela faz. Às vezes é propaganda. Às vezes a pessoa não tá no anonimato ali, não fala do seu trabalho. E aí eu vim trazer essas mulheres para ter coragem de colocar sua cara na internet, de ser autênticas também. Porque eu falo assim, que a gente sente falta dessas mulheres verdadeiras nas redes sociais. Olha, gente, mulher, seja uma mulher de verdade. Eu sinto falta gente? dessas mulheres. Eu não quero essas mulheres. Eu sinto falta da mulher lá, assim. Às vezes eu posto meu sem batom, assim. Quem acompanha meus stories vê mais, assim. Eu sem batom, às vezes eu tô deitada na cama, eu tô de pijama.
e fazer uns stories assim, eu sinto falta disso. Porque dá pra ver, viu, gente? Quando não é seu cílio, dá pra ver tudo. Dá pra ver, mas dá pra ver. Né? Mas, enfim. Gente, olha, eu tô aqui verdadeiramente impactada de te conhecer melhor. Eu amo, gente, trazer as minhas convidadas especiais aqui, porque eu também conheço mais da história delas, né? E eu já te admirava muito, Pri, muito. Eu sabia que você já era uma desbravadora, uma autêntica, né? É incrível, mas assim, conheci mais sua história, coisas que eu não sabia. E pode ter certeza que te admiro mais ainda, né? Compartilhamos aí de uma maneira parecida, não igual, mas parecida também. E a gente sabe que não é fácil, mas que nada acontece por acaso. Sim. E que a gente pode não entender hoje, mas a gente entende depois. E o quanto isso talvez nos ajude a fazer o que a gente faz hoje, sim, como missão, como propósito de vida, né? E eu ficaria, gente, eu sei que vocês também ficariam um ano aqui falando com a Pri, na verdade. Ó, vocês querem parte 2 com a Pri? Comenta aí. Parte 2 com a Pri para 2023, né? Para ela voltar aqui, porque tem muito assunto pra gente conversar aqui com a Pri maravilhosa. O Insta da Pri tá aqui embaixo, se você quiser fazer parte também do movimento Mulheres Autênticas e Ricas, também clica aqui, né, Pri? Sim. Também tá lá no seu Insta também. Então, todos os contatinhos vão estar aqui na legenda, hein, gente? Pri, qual é a frase da sua vida? A frase da minha vida: nunca permita que ninguém tire o seu brilho. Nunca permita que ninguém tire o seu brilho. Esse brilho é seu. Ninguém tira o seu brilho. Ok? Ninguém. Pode ser o mesmo serviço, nem nada. Pode ser o mesmo serviço, mesmo tudo. Mas ninguém tira o seu brilho. Não permita que ninguém tire o seu brilho. É isso. Amei. Pri, obrigada. Ó, a gente tá com uma parceira esse mês, que é a Desayuno Sexta. Ai, eu amo, da gente. Da Vanessa Casares e do Hilário, uns amigos queridos. Vanessa. E ela trouxe um livro pra você. Olha que lindo e que delícia, né? Tamires não vai chegar em casa. Catherine, Tamires. Eita, Tamires. Tamires e Catherine que chorem agora. Oh, meu Deus. Pri, gratidão. Eu que agradeço. Muito, muito obrigada mesmo, tá? E vamos juntas. Vamos juntas, desbravar. Ai. Meninas, gratidão, sem algumas indicações incríveis para você. E também meus agradecimentos e mais profundos e sinceros para quem acredita no nosso podcast. Então, não tem como não iniciar falando do nosso maior apoiador, que é a Velox Coworking, que fica aqui na rua Rosali 520. Gente, olha isso daqui. Dá para ver já um pouquinho do quanto é lindo e aconchegante esse espaço. E os valores, ó, tem valor especial para quem é desbravadora. Então segue lá no Instagram, vai estar aparecendo aqui embaixo, ó, na nossa legenda também. E também nas nossas redes sociais, tá? Então, vem aqui conhecer, que eu tenho certeza que você vai amar. Também falando da nossa parceira desse mês, a nossa parceira que é a Desayuno Sextas. Também o Insta tá aparecendo aqui embaixo. Lá eles fazem tábuas de frios, café da manhã e também corporativos. Então, para você que quer aquela mesa linda ali para os seus colaboradores, para um happy hour, até para um evento, pode chamar a Desayuno Sextas, né? E aproveita que o Natal tá chegando, então você vai presentear aquela pessoa que você ama, presentear você mesma. Tem muitas box, tábuas de frios, café da manhã, cestas lindas que você vai arrasar nesse presente, hein? E também agradecendo aquelas pessoas que também acreditam muito no nosso DesbravaCast, que elas são as nossas patrocinadoras, que é a Carol Mangolin. Ela é da Libertação Terapias e também do @euamo_dinheiro. Já amou, né, gente? Só com esse nome, você já pode ver que ela vai transformar a sua vida. Terapia é tudo na nossa vida, gente. Se você não comanda na sua mente vai comandar você. Então, vai lá, segue a Carol, que ela faz terapias lindas, terapias incríveis, que vão te ajudar muito a ser mais leve e mais feliz. E também a doutora Roberta Panizzi e Mariana Panizzi, elas são sócias do @RM Odontologia.
Minhas dentistas, gente, maravilhosas, que atendem a minha família de uma forma extremamente humanizada. Elas são muito especiais, recomendo, pode confiar, vai lá que você vai amar. Elas têm várias especialidades e ficam na rua Raul Gutierrez 157. Temos também a Priscila, da Essencial Joias e Acessórios, o arroba também tá aparecendo aqui embaixo para vocês, arroba Essencial Joias e Acessórios. Várias semijoias lindas, inclusive, ó, tô usando uma aqui, um brinco aqui maravilhoso da Essencial. E elas também têm acessórios, gente, acessórios de luxo, produtos importados. Então, assim, pensa numa pessoa completa, pensou em Essencial Joias para aumentar sua autoestima e sua confiança. E ela também tem um espaço, fica na rua Elias da Barian 429. Então, corre lá para conhecer. E também a Patrícia Camilo, que é da Pizza Dog, o arroba pizzadog.gru, tá aparecendo aqui para vocês. E ela tem um espaço na rua Cachoeira 1239, gente. Olha, os sabores são incríveis. Não é pizza, não é hot dog. Então, o que é essa delícia? Só indo lá na rua Cachoeira 1239 para conhecer. E eu tenho certeza que você vai levar outros amigos, que você vai indicar e que você toda semana vai lá comer sua pizza dog, hein? Depois me fala aí se você gostou, comenta aí, tá bom? Então, nossa eterna gratidão aqui em nome do movimento Mulheres Desbravadoras para essas pessoas que estão fazendo a diferença e acreditando no nosso movimento. Vamos juntas porque é uma por todas e todas por uma.